Pai, obrigado por estar na Tua casa, Senhor, para estudar mais da Tua palavra. A Tua palavra diz: onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Um símbolo da comunhão, que o Senhor se manifesta na comunhão entre os irmãos. E aqui estamos, Senhor, para aprender mais de Ti. Ministra em nossos corações, me usa como um vaso neste momento. Pai, me coloco na Tua disposição, me quebra, me reconstrói durante também esse momento, tá? E que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome, que saímos daqui com a nossa fé fortalecida e encorajados, Senhor, para fazer a cerimônia do batismo nas águas, Senhor. Abençoa também o Carlos e o João, que estão acompanhando aqui, mesmo não sendo candidatos, mesmo já tendo sido batizados, mas anseiam por mais de Ti. Louvado seja o Teu nome em tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe aqui para vocês, na verdade, assim, vou ser muito sincero, tá? Eu não estou dando o livro para vocês. A gente vai abrir aqui, mas é que eu vou usar para acompanhar parte do estudo, tá? E aí vocês podem abrir o plastiquinho, e aí, só para, tá? É um material que a gente fez há uns anos atrás, 3 anos atrás, e tem uma parte aqui do capítulo, eu acho que é a página, deixa eu ver qual que é, aqui mesmo. Acho que é, deixa eu ver no índice aqui. Eu tenho ele digital também, qualquer coisa depois, tá? Vai até a 65, então um pouco antes. Você quer também acompanhar? Não foi. Só pra observar. Beleza, só para passar o relatório. Ok. Tá, nós vamos aqui da página 62 até a 70, mais ou menos. Depois a gente vai voltar para 58, mas vamos começar na 62, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente tem um título do estudo que são, pode sentar, que são 5 batismos. Vocês já ouviram falar que tinha 5 batismos? Já ouviu sobre isso ou não? Já ouviu falar, Agatha? Eu ouvi falar mais recente. Mais 5? Sim, eu ouvi falar essas 4, mas eu não... Ah, é? Não me explicaram qual que é. Ah, entendi. Bom, vamos chutar aí, vai. A gente tem, eu vou falar o mais óbvio, né? A gente tem o batismo nas águas. O que mais que a gente tem? Já ouviu falar de algum outro batismo? Batismo no Espírito Santo, certo? Mais algum? Já ouviu falar de batismo de fogo? Batismo no fogo, batismo de fogo também? Tá, esses são os 3 mais comuns que a gente ouve por aí, tá? Literal, assim, preto no branco, escrito na Bíblia, a gente tem o das águas e o do Espírito Santo, e também tem o do fogo. Só que o do fogo tem um ponto que eu quero trazer aqui, uma observação, tá? Uma interpretação um pouco diferente do que normalmente se ouve por aí, tá? E aí a gente pegou 2 outros assuntos e não que é uma teologia, não é algo assim, uma doutrina da fé dos apóstolos ali, mas a gente pegou para exemplificar, tá? 2 questões que tem na Bíblia, e a gente chamou de batismo de sangue e batismo de glória, tá? Então a gente vai fazer uma escada falando um de cada vez. Então a gente vai começar com o batismo nas águas, tá? O batismo nas águas, beleza. Então aqui a gente tem na página 62, eu vou ler um pouquinho, tá? Eu vou ler a partir do 2º parágrafo aqui dessa parte aqui sobre o batismo. Batismo significa uma cerimônia, tá? Existiu o batismo de João Batista, também realizado por Filipe ao eunuco.
O próprio Yeshua, Jesus, né? Yeshua era o nome dele, literal ali, original, né? Hebraico, passou por ele, mas apenas para cumprir a liturgia da lei. Era uma regra da lei de Moisés, né? Ele que tem mais a ver com a questão de que você tem que passar por uma purificação. Você pecava, você tinha que se limpar nas águas, tal, né? Ele menciona claramente isto, a gente vai ler o versículo, né? Está escrito no versículo de Mateus 3, do 13 ao 15. Então veio Jesus da Galileia ter com João, não é João o apóstolo, é o João Batista, certo? Que comia gafanhoto, se vestia de pele de camelo, é um camarada hostil no meio do deserto. Ele estava fazendo o quê? Pregando arrependimento, preparando o caminho para aquilo que viria de vir, o Messias, que era Yeshua. Então o texto vai dizer, Mateus 3, do 13 ao 15. Então veio Jesus da Galileia ter com João, estar com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, ou seja, ele não queria batizar Jesus, opunha-se lhe dizendo, eu careço, eu preciso ser batizado por ti, e vem você a mim? Você vem para que eu batize você? Era você que tinha que me batizar. Aí Jesus responde, né? Deixa por agora, João, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então Jesus se batizou não porque Jesus precisava se arrepender de algum pecado, mas ele se batizou para se cumprir a lei, porque ele precisava cumprir toda a lei, ele precisava ser obediente a toda a lei, ele precisava ser o que o próprio João Batista fala sobre ele quando vê, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, por ele ser o sacrifício perfeito que agradasse a Deus para redimir o pecado de toda a humanidade, dos que creram nele, dos que haveriam de crer nele, ele precisava não ter pecado e precisava ser obediente em tudo. Então ele cumpriu o batismo nas águas, mesmo sem ter pecado, para cumprir a lei, tá? E aí você vê depois, em alguns outros episódios ali do livro de Atos, que tem a questão do batismo, mas nem tanto no batismo das águas, tá? Mas tem um caso específico ali, tá? Que é o caso do Filipe, que era um discípulo de Jesus, que ele batiza um eunuco, tá? No meio de uma estrada, ele para conversar ali com o eunuco que estava numa carruagem de uma rainha, e ele prega o evangelho para esse eunuco. Eunuco eram pessoas que serviam um rei, uma rainha, mas eles tinham ali a questão, eram homens, né, que tinham a questão dos órgãos genitais, os órgãos sexuais cortados mesmo, para realmente ser assim um camarada de confiança do rei. Então assim, vou colocar um camarada para cuidar da rainha. Então você quer cuidar da rainha, você vai ter todos os benefícios do palácio, só que vai ter que ficar ali, né, castrado. E é isso aí que significava o eunuco, tá, na época. Então ele prega para esse eunuco, e esse eunuco se arrepende, ele tem o sentimento de que, poxa, eu sou um pecador, né, eu quero esse Jesus, eu quero essa boa nova, o evangelho é uma boa notícia, né, e o que me impede de ser batizado? E aí o Filipe fala, nada. Aí acharam uma poça de água lá, e ele foi lá e batizou o cara. Então assim, ele não teve um discipulado, ele não frequentou 6 meses, 1 ano uma igreja, né? O ladrão da cruz não teve tempo para ser discipulado, nada. Ele simplesmente se arrependeu do lado de Jesus na cruz, e Jesus falou, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então o que precisa para se batizar? Arrependimento. É a única coisa que precisa. Eu não preciso ter tantos anos de crente, eu não preciso assistir tantas aulas, eu não preciso passar por um seminário, ou que as pessoas digam que eu estou pronto. Quem tem que dizer se está pronto não é a pessoa, mas no sentido não de que ela está perfeita, apta, mas sim, eu reconheço que eu não mereço a graça que me foi ofertada em Cristo Jesus, né? O perdão dos meus pecados, né? Ele foi o sacrifício substitutivo, que devia estar na cruz, e ele morreu no meu lugar. Então quando a gente entende isso, a gente já está apto para ser batizado, tá? E o batismo é uma cerimônia, assim como a Santa Ceia, por exemplo, é uma cerimônia. É um rito,
né? É algo que a gente faz que simboliza algo. O que o batismo simboliza? O texto vai dizer que João, né, ele batizava para o arrependimento. João batizava para arrependimento. Ou seja, o mergulho das águas simbolizava que a pessoa se arrependeu, e a água tem o papel do quê? Limpar, purificar. Então, o mergulho nas águas era um símbolo que a pessoa estava se limpando do seu velho eu, das suas práticas pecaminosas, e ela queria viver uma novidade de vida. Então, quando ela subia das águas, ou seja, é um símbolo de que agora eu sou uma nova pessoa. Eu quero obedecer a palavra de Deus e eu quero seguir a Jesus. Então, não é que a pessoa não estava já arrependida e já não estava seguindo a Jesus, mas era uma prova social, algo que você faz publicamente para demonstrar algo que já aconteceu do lado de dentro. Então, assim, você não se batiza para entrar no reino dos céus, para ir para o céu. Quando o texto diz assim, quem crer e for batizado será salvo, não é o batismo nas águas, é o batismo no Espírito Santo, que também não é falar em línguas, mas que significa o quê? Quando você se arrepende, o que acontece? O Espírito Santo vem fazer morada dentro de você. E o que é o Espírito se não um selo de Deus? É o nosso QR Code para entrar no céu, digamos assim. Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu vou entrar no céu, porque ele vai fazer a leitura, valeu. Se não tem, não vai passar pelo portão do céu. Estou usando uma metáfora aqui, tá? Mas é exatamente isso. Então, água, arrependimento. Batismo no Espírito, eu me arrependo. O que acontece logo na sequência? O Espírito Santo vem morar dentro de mim, tá? Então a gente tem aqui o texto. Depois Yeshua passa por um segundo e único batismo que somente ele seria capaz de enfrentar, tá? Eu só vou ler aqui para vocês entenderem o que realmente significa, né, a palavra batismo. Mas Jesus lhe disse aos discípulos: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Aqui os discípulos estavam ali numa briga, quem era o maior deles, quem é sentado à direita dele no reino e tal. Eles não tinham entendido nada ainda do que Jesus estava fazendo. E Jesus falou: olha, vocês não sabem o que vocês estão falando, o que vocês estão pedindo, né? Porque vocês não podem beber o cálice que eu bebo. Que cálice que é esse? O cálice da ira de Deus. Porque quando Jesus, que nem uma esponja, né? Ele absorveu todos os pecados ali na cruz do Calvário. Então, ele estava provando o cálice da ira de Deus. Para que a ira de Deus não caísse sobre você, sobre mim, Jesus absorveu tudo isso. Então, ó, vocês não podem beber do cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Então, o que é o batismo? É uma cerimônia. Batismo significa uma cerimônia, significa você imergir, né? Emergir é quando sai da água. Imergir é quando mergulha. Então, se eu sou batizado nas águas, significa que eu mergulhei nas águas e eu estou envolto. Batismo é estar envolto. Estou envolto das águas. Então, quando o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo, né, eu mergulho no Espírito Santo também. E ele está em mim, certo? E aí a gente vai falar a respeito disso nos outros batismos que eu falei ali, tá? E aí Jesus estava se referindo aqui à cruz do Calvário, que foi essa cerimônia única, e só ele pôde passar por esse batismo, que é esse batismo da cruz, que é ser esse cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo, o sacrifício perfeito, tá? Yeshua referia-se ao cálice da ira de Deus, a absorção de todos os pecados do mundo, ou seja, a cruz era o batismo mencionado no versículo. A sinistra cerimônia em que ele mesmo se tornou cordeiro e foi imolado para cessar a inimizade do homem para com Deus. O sacrifício único e exclusivo, né? No entanto, ele ainda falou em Lucas 12:50. No entanto, tenho de passar por um batismo, estou angustiado até que ele se realize. Então Jesus sabia o que ele tinha que passar, e aquilo lá, ele era homem também, então aquilo, imagina a angústia. A palavra diz que no Getsemane ele chorou lágrimas de sangue. Imagina a aflição, a angústia, sabendo que no dia seguinte, assim que o sol, né, que virasse aquela madrugada, iam pegar ele e iam colocar ele numa cruz para morrer sofrendo. Não é só um morrer com sofrimento ainda, né?
E agora eu vou pular a página 64, tá? Depois a gente volta numa página aqui, volta em outra lá, tá? Então o que a gente precisa para se batizar? A única coisa que é assim, mais importante, o que precisa para se batizar? Arrependimento. Arrependimento. Tá? E fé. Fé, isso. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a palavra, você acredita na palavra e você se arrepende. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não adianta só eu confessar e eu não deixar. A prova que eu me arrependi é quando eu deixo. Se eu não deixo, a velha prática não é um arrependimento, é um remorso. Você sentiu uma culpa ali, mas você não faria diferente. Se tivesse a oportunidade, você ia fazer a mesma coisa. Então, quando a gente consegue deixar as coisas, aí sim, realmente a gente se arrependeu daquilo, sabe? Então, arrependimento, né? Fé, o batismo nas águas, né? É um símbolo, né? É um símbolo do arrependimento. Significa que eu estou sendo purificado, né? Não significa que a água que tem o poder. A água não vai fazer nada. A água ali é um símbolo, não é a água que transforma você num passe de mágica. O que acontece é um símbolo, né? A purificação é um símbolo. E se você mergulhar na água sem estar arrependido, o máximo que tu vai pegar é um resfriado. Eu sempre brinco falando com isso, né? Ainda mais se for um dia frio. Então, é um símbolo dessa purificação. Você está sendo limpo, né? Você está mostrando algo, na verdade, que já aconteceu do lado de dentro do teu ser, tá? Aí aqui, ó, a gente tem a página 65, vai falar do nascer da água e do Espírito. Vou apagar aqui rapidinho. Tinha um mestre da lei, um fariseu, doutor da lei, um dos principais líderes, né, do partido, da denominação judaica, podemos assim dizer, que eram os fariseus. Tinha os fariseus, saduceus e os escribas. É como se fosse hoje dentro do evangelho, você tem a igreja batista, presbiteriana e a Assembleia de Deus, entendeu? Eram denominações do judaísmo, cada uma tinha algumas diferenças, mas eram tudo judaísmo, tá? E a palavra fala que Jesus, ele encontra ali, né, com Nicodemos, e ele tem uma conversa. O livro de João vai falar sobre isso, né? E aí Jesus fala para ele ali, né, em João 3,5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, o que é o nascer da água? A gente acabou de falar aqui. A água simboliza o quê? O batismo nas águas. Arrependimento, certo? E o Espírito significa Deus vindo habitar, né? Nós somos templo e morada do Espírito. 1 Coríntios 9 vai falar sobre isso, certo? Que nós somos templo e morada do Espírito. Então o que Jesus está falando? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lembra que é um processo? Ó, vou trocar as palavras. Aquele que não se arrepender e não receber o Espírito de Deus não pode entrar no reino de Deus. Viu como parece que era um negócio místico e tal, de repente fica claro? João Batista batizava nas águas para arrependimento. E é necessário que o Espírito Santo passe a habitar dentro de nós para que a gente seja uma nova criatura, certo? E é um processo. Primeiro eu me arrependo, é como se abriu a porta. E aí o Espírito vem e faz morada. Então, uma coisa sempre vai vir na sequência da outra. Então, arrependimento e nascer de novo é o quê? É arrepender e o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, né? Transformar a nossa vida, tá? Governar a nossa vida. Então, aquele que não se arrepender, nascer da água e do Espírito, ou seja, receber o Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. É isso que ele está falando com essa frase, tá? E Yeshua usou, né,
usou a água como referência ao arrependimento. O próprio Yeshua, após realizar o batismo, cerimônia de confissão de arrependimento, né, que João Batista mergulha ele, o que acontece, né? Ele é visitado com o Espírito Santo, que é aquela passagem que diz que João viu descer como se fosse uma pomba e repousar sobre ele, e aí o pai fala do céu: eis o meu filho a quem me comprazo, né? O filho que eu tenho orgulho, o filho que eu me alegro, né? Então Jesus mostrou arrependimento, Espírito Santo vem repousar sobre nós, né? O texto é bem didático ali, o que aconteceu e o que a gente está falando. Agora, ó, é importante eu salientar que eu não estou fazendo pouco caso com o batismo das águas, tá? É uma doutrina nossa, é uma liturgia, algo muito bonito e que marca a vida da pessoa. É um gatilho que faz essa prova social muito importante, né? A palavra também diz que aquele que me confessar na frente dos homens, eu o confessarei na frente do meu Pai. Então, essa confissão pública é muito importante. Então, o batismo não deixa de ser uma espécie de confissão pública de que realmente você se arrependeu e quer viver em novidade de vida, tá? Não tem problema nenhum e a gente deve continuar batizando nas águas. Mas eu não posso transformar isso num rito mágico que, se a pessoa não se batizou nas águas, ela não vai para o céu, não tem Deus. Não é isso. Ela só não vai ter Deus se ela não se arrepender. Ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. Abraão não se mergulhou nas águas. Moisés, Elias, certo? Todos os profetas, rei Davi, isso é um negócio que começou mais recente no Novo Testamento, de forma mais ali com João Batista e tal. Jesus validou, porque se ele fez, é para fazer, né? Jesus fez, então por que a gente não vai fazer? E aí a igreja primitiva, a igreja que veio na sequência após a morte de Jesus e ressurreição, ascensão aos céus, deu sequência a esse não dá para falar que é um mandamento, mas esse rito, né, que o próprio Jesus fez também, tá? Assim como deu sequência à Santa Ceia, né? E aí, olha que legal. Eu falei de Davi, né? Salmo 51, que é escrito por Davi, ele fala assim, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que a água faz? Purifica. Cria a Deus em mim um coração puro. Batismo nas águas, purificação, arrependimento. E aí ele fala, e renova em mim um espírito reto. Quem é o espírito reto? Quem é o santo? Espírito Santo. Então, nesse versículo ele dá a mesma fórmula. Arrependimento, Espírito de Deus. Como é que você tem o Espírito de Deus em você? Se arrependendo. Não tem outro jeito, tá? Uma coisa não dá para desvincular, separar da outra, tá? Então, coração puro igual arrependimento, Espírito reto igual ao Espírito Santo. Então, nascer da água, ali da conversa, nascer da água, arrependimento. Nascer do Espírito, receber o Espírito Santo, tá? Ficou bem tranquilo essa parte aí do batismo das águas, né? E aí a gente já entra na questão do Espírito Santo. Eu fui para entender tudo como foi passado no filme, como o senhor falou aí agora. O meu batismo é que quando ele vai se batizar, como ele não quer, né? Batiza que Jesus, não, quero ser batizado por você. Quando Jesus se batiza, o pomo branco desce, né? Como se a presença, né, dele. Eu assisti, não dá pra explicar, mas eu... Sim. Tá entrando... No seriado do The Chosen, você assistiu? Sim, eu acho que sim, acho que foi isso. Certo, legal. Então, aí a gente vai pro segundo. Estamos no primeiro ainda, tá? Aguenta aí. A gente não vai sair daqui antes da meia-noite, fica tranquilo.
Então agora vamos para o segundo, Espírito Santo. Praticamente já... um S aquilo ali. Praticamente já está claro, o próprio explicando a água a gente já explicou o Espírito, né? Mas é importante, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui. Que, ó, o batismo de Yeshua com o Espírito Santo é superior ao batismo de João Batista. Porque, lembra, o ladrão da cruz não teve tempo de mergulhar nas águas. E o Espírito Santo significa o próprio Deus começando a habitar dentro de nós, tá? Então, assim, ali, né, o texto de Mateus 3:11, ele vai falar, né, ainda a respeito de Jesus e esse comparativo com João Batista. E o texto diz ali, e ele, né, falando de Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falando, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas esse que vai vir, né, que está chegando aí, esse Yeshua, que é o Filho de Deus, tal, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está falando, o que eu estou fazendo aqui é uma introdução, mas o negócio, a vida eterna ou o juízo, digamos assim, né? A vida eterna ou o juízo de Deus, quem vai definir isso aí é esse cara que está chegando aí, chamado Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui que o pessoal confunde. Já estou quase entrando fogo também, né? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É passar a ser templo e morada, certo? Acho que é 1 Coríntios 9 ali, capítulo 9, aí o versículo é 12, 14, 15, por aí, tá? É passar a ser templo e morada de Deus. No batismo do Espírito Santo, o que a gente recebe também? Frutos do Espírito. Alegria, paz, mansidão, longanimidade, né? Enfim, amor, a gente recebe frutos do Espírito. E a gente recebe dons do Espírito. E aí que tá a confusão. Muita gente pega o tal do batismo de fogo e acha que é um revestimento extra de poder. Tipo assim, a pessoa recebe o Espírito Santo, falou em língua, sei lá, o que for, e aí tem um batismo de fogo que é uma habilitação extra, que é um dom a mais, um poder a mais. O Espírito Santo é autossuficiente. Quem dá tudo isso não é o Espírito Santo? Então, por que o Espírito Santo vai vir uma vez, só que ele vem pela metade, e depois ele vem uma segunda vez e completa a vinda dele? Não é assim que funciona. Quando está falando do batismo, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o que é o fogo? Para que o fogo serve? Para queimar. O que é jogado no fogo? Quando joga no fogo acontece o quê? Destrói, evapora, deixa de existir, certo? Então, fogo na Bíblia é um símbolo do juízo de Deus, da ira de Deus, da punição, da correção de Deus. Sodoma e Gomorra foi destruído com o quê? Com fogo. Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, tá? Foi incendiada, foi destruída com fogo, né? Por Nero, né? Tentou ocupar os cristãos ainda. E aí você tem ali Ananias, Misael, Azarias, o famoso Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram sentenciados pelo rei Nabucodonosor porque não se curvaram diante da estátua, certo? De ouro, para ser lançado aonde? Na fornalha de fogo. Para quê? Para receber um poder extra? Para ser destruído, certo? E aí você tem várias coisas nesse sentido da destruição. O fim dos tempos vai comparar a destruição de Satanás, seus anjos e os ímpios e todos aqueles que se rebelaram contra Deus e o seu Filho, Jesus, vai jogar eles aonde? No lago de fogo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Mas por quê? Porque na primeira vinda, ele vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o quê? É a graça de Deus. É a oportunidade de redenção, de perdão, de receber essas coisas aqui, fruto, Espírito, ter a sua vida transformada e herdar a vida eterna. A primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro
Cordeiro Santo de Deus, certo? A segunda vinda, aquele que era o advogado vai vir como juiz. E aí, como juiz, ele vem para sentenciar. Quem foi batizado nesse sentido de, recebeu o Espírito Santo, tem uma porção de Deus na vida dessa pessoa, vai ler o QR Code e vai falar, não, esse aí passa. Então, a ovelha para o lado direito, o bode para o lado esquerdo. O trigo guarda no celeiro e o joio joga no fogo para ser queimado, a palha. Então, a primeira vinda, Espírito Santo, Cordeiro, arrependimento, oportunidade de salvação. A segunda, e ele é advogado. A segunda vinda, fogo, juízo de Deus, sentença contra ímpios, anjos caídos, que eu posso dizer mais? Essa destruição, enfim, e Cristo não é mais o advogado, ele vai vir como juiz. Então, a segunda vinda de Cristo, ela é terrível e temível. Para aqueles que estão sendo e serão salvos, Deus faz isso no presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Para nós será a coroa da justiça é o quê? A vida eterna, a preservação. E para os que não, está sentenciado a ser jogado no lago de fogo. Então os olhos de fogo é porque ele está irado, entendeu? Quando fala assim que os olhos, no Apocalipse, quando fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e tal, é porque ele está irado com a humanidade. Ele está bravo, ele está vindo aqui para resolver a parada, entendeu? Pegar quem estava impune há tanto tempo, viveu a vida ali achando que estava tudo de bom, entendeu? Mas no final das contas, todos nós teremos que prestar uma satisfação, uma conta do que a gente fez em vida, tá? Com Deus. Tá? Então a segunda vinda, ele vem com fogo. Por isso que fala, ele vos batizar com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo. A vírgula já dá essa conotação. São coisas separadas. A vírgula não separa. Você é uma pessoa bonita e inteligente, certo? Então, bonita é uma coisa, inteligente é outra. Então são como se fossem dois adjetivos. Espírito Santo é uma coisa, fogo é outra. E o fogo não é um a mais do Espírito Santo. O Espírito Santo, se você recebe o Espírito Santo, um vai falar em línguas, outro vai receber um dom para pregar, outro vai receber um dom para ensinar, outro vai receber um dom para contribuir, outro vai receber um dom para ouvir, ser ouvido, ter paciência, né? Que é um dom também. A pessoa fica contando a vida toda os problemas. É um dom a pessoa que tem esse dom de ouvir também, entendeu? Um vai ter mais amor, né? Outro vai ser uma pessoa mais que encoraja os outros. Então, isso tudo é dom de Deus, né? E os frutos vêm também, são tudo acompanhado com o Espírito Santo. E isso é algo que Deus vai acrescentando, mas não quer dizer que é um batismo extra e não é o fogo. Então, hoje eu vou usar o meu exemplo, mas não por vanglória, porque para mim vai ser fácil de explicar. Eu comecei tocando. Eu tocava saxofone. Aí, teve uma fase, no final da adolescência, começo de juventude ali, dos 19 ao 20, 21 ali, por aí, eu comecei a tocar violão e cantar na igreja. Então, essa coisa de dirigir louvor, assim, essas coisas, de vez em nunca eu faço, né, aqui. Só que teve uma época na minha vida que eu fazia mais isso. Aí eu tocava o sax também, mas eu estava bem comprometido nesse negócio de puxar os hinos, essas coisas. Então, comecei no sax, aí Deus me habilitou para aprender a tocar um violão, uma guitarra. Eu tive uma época que eu tive uma banda. Aí eu passei pelo diaconato, aí eu passei por outras funções eclesiais. Aí hoje eu sou meio que bombril. Hoje eu dou um estudo, hoje eu prego, né? Hoje eu ministro no louvor, hoje eu toco o saxofone ali complementando a banda. Então Deus vai acrescentando esses dons, esses talentos, esses frutos. No começo, às vezes a pessoa, ela é uma bênção, um monte de coisa, mas ela não consegue contribuir, ela tem dificuldade com isso. Ou a pessoa contribui muito, só que a pessoa tem um problema que ela se compara demais, sabe? É invejosa demais. Então assim, Deus vai lapidando a gente começa a frutificar, porque nasce uma semente no nosso coração. E a semente começa a crescer. Outra metáfora é o rio, né? Nasce uma nascente. E aí, conforme a nossa vida vai se transformando num afluente, num rio, vai tendo braços, e a gente vai evoluindo, até, o texto vai dizer, né? Até chegar à estatura de varão perfeito. E varão perfeito não é gênero de homem e mulher. Varão perfeito é o Yeshua.
até a gente ficar o mais parecido possível com ele, porque ele tinha todos os dons e todos os frutos. A palavra diz que ele, em Colossenses, diz que ele tinha a plenitude do Espírito. Ele tinha 100% dessa porção que eu tenho 1%, você tem 1%, ela tem 1%. E a igreja é isso. É esse 1% de Deus num monte de gente. E no coletivo a gente é forte, né? Então tudo isso já está no pacote do Espírito Santo. O fogo não é um revestimento extra de poder, mas é o juízo de Deus, tá? Que vai vir sobre a terra e sobre os ímpios. E isso tá cadê o... Ih, tá ali no meu celular. Bom, deixa eu ver, acho que tem alguma coisa aqui. Vamos voltar aqui. Aqui tem bastante coisa, assim. Ó, batismo de fogo. Agora eu tô na página 58, tá? Já usamos aqui o exemplo do Sodoma e Gomorra, né? Da fornalha, enfim. Agora aqui, ó, Lucas 21, 36, eu vou ler uns textos que estão aqui. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Por quê? Porque o homem vai vir bravo. O homem não vai vir passando a mão na cabeça, não. Tá? Então, os olhos de fogo dele é porque é a ira do Cordeiro contra os pecadores. Tá? Por isso que a gente tem que, né, ser justificado nos nossos pecados por ele enquanto ele é o advogado. Tá? O próprio lago de fogo a gente já comentou, né? Aí Isaías 13, 9, ó, textos do Antigo Testamento e do Novo, tá? Ó, eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão para esse dia do juízo. É uma passagem falando de profecia de futuro, de fim dos tempos, tá? Eis que vem o dia do Senhor horrendo, terrível. Com furor. Furor é o quê? A pessoa tá brava. Ira ardente. Ardente é o quê? O que arde? É o fogo, né? Para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Olha o fogo aqui. Aí no Sofonias 1,18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Ó, fogo, a ira de Deus, fim dos tempos. Mas 2 Pedro agora 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro guardada para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então toda essa iniquidade, todo esse pecado, tudo isso aí, quem recebe o batismo do Espírito Santo não vai receber o batismo do fogo. Que o batismo do fogo é essas pessoas serem imersas, mergulhadas no juízo de Deus. A salvação é para que a gente se escape do juízo de Deus. A salvação não é para Jesus nos livrar do diabo. É para Jesus nos livrar dele mesmo no futuro, da ira dele. Então, qual o pior inimigo? Quem é o pior inimigo? A gente tem alguns inimigos, certo? Não se escandalizem. O primeiro inimigo, vamos começar de dentro para fora, somos nós mesmos. A gente luta contra a nossa velha natureza. Aí a gente luta contra o mundo, tudo que influencia, estimulando os pecados que já estão no nosso coração para eles virem para fora. Aí a gente tem um inimigo que é o Satanás e os demônios, certo? E o pior de todos os inimigos é Deus. Porque o que é pior? Ser inimigo do diabo ou ser inimigo de Deus? De Deus? Então, a palavra diz que Jesus ele reconciliou a humanidade consigo mesmo. Cristo reconciliou a humanidade para com Deus em si mesmo. Então, nós éramos inimigos de Deus, porque nós éramos pecadores. Hoje nós somos ainda somos, mas nós somos justificados, entende? Então, primeiro o Espírito Santo, né, que vem morar dentro de nós e a crença em Jesus, ele nos liberta da condenação do pecado. O processo de santificação, que é uma vida inteira, que é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, nos liberta do poder do pecado.
aquela influência. O pecado vai ficando mais fraco, a gente vai ficando mais robusto. Então, ele nos liberta da condenação, né? Nos liberta do poder e, no final, nos libertará da presença do pecado. Porque quando céus e terra tiver tudo redimido, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais lamento, não vai ter mais pranto, porque nós teremos os nossos corpos glorificados, assim nós cremos. Então ele nos liberta da condenação, do poder e da presença. Da condenação, a gente já foi liberto, a gente já se arrependeu e a gente acredita que o Espírito Santo faz morada dentro de nós. E a nossa evolução, por mais lenta que seja, de moldar o caráter e tal, é o quê? É o Espírito Santo nos libertando do poder do pecado. Tem coisas que você fazia, você já consegue não fazer mais. Algumas você ainda faz. Daqui 1, 2, 3 anos, você vai olhar para o dia de hoje, nossa, parecia impossível, mas eu consegui vencer aquele pecado. Né? E aí vai indo. E aí você vai sendo lapidado, melhorado. Tá? E o último estágio é quando ele nos livrará da presença do pecado, porque o corpo glorificado é a coroa da justiça, a coroa da glória, não tem mais pecado, a gente está pronto, a obra está concluída. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o final, tá? Então, quem passa pela água, batismo de água, batismo do Espírito Santo, receber o Espírito de Deus dentro de si, não vai passar pelo batismo de fogo. O batismo de fogo é para os ímpios, é para quem não acreditou que Jesus era o Filho de Deus. E podia até acreditar, mas mostra que realmente acredita quando muda de vida. Uma coisa prova a outra, que nem o cara estava falando aqui, né? Deu um tapa na nossa cara aqui falando de uma situação, né? Ficou claro aí o que é a questão do fogo, então? Acho que eu nem preciso eu rabiscar aqui, tá? Só vou ler aqui, que é bem interessante, né? Esse último versículo é top, ó. Tem 2, na verdade, né? Esse bobear tem até mais. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está falando também desse dia do final do juízo de Deus. E aí em Hebreus 12, 29 diz assim, ó, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Tá? E aqui, ó, Yeshua disse, ele mesmo disse, ó, Lucas 12, 49, eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Então, quando Jesus viu tanta coisa errada na época dele, sabe, porque ele sabe da segunda fase do projeto. Então ele falou, ó, eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chama, mas agora eu tenho que dar oportunidade para vocês. Né? Mas ele não vê a hora de estar tudo redimido, tudo completado, né? Se é que Deus, né, Jesus, enfim, Yeshua, né, o Filho Eterno, eles têm essa questão de presente, passado e futuro. Quando eu falo não vê a hora, é um jeito humano de falar, mas para eles não funciona assim, né? Esse negócio de presente, passado e futuro é outra realidade, é outra dimensão, né? E aí, só pra gente fechar essa questão aí do fogo, tá? Então aí agora a gente vai entrar nos outros dois que é muito difícil se ouvir, tá? Isso aí foi um negócio que Deus me deu, não significa que deu só pra mim, pode ser até alguém já falou por aí, tá? Mas isso foi algo que Deus nos deu, mas assim, uma didática, tá? Não é uma doutrina da fé cristã que você pode pegar preto no branco. Agora eu estou usando uma alegoria, tá? Eu estou usando aqui um recurso para ser didático e para realmente assim a gente se alegrar no espírito mesmo, tá? Então, aqui tem uma colinha aqui, ó. O quarto aqui da nossa lista, acho que me entortou um pouco aqui, né? É o batismo de sangue, tá? O que eu quero dizer com esse negócio de batismo de sangue? Tá, você tem uma Bíblia aí, né? Tá, abre um texto aí, eu abro outro aqui, tá bom? Pra gente agilizar. Você vai abrir Hebreus 12, 4, tá? Eu vou abrir Lucas 9, 23.
Tá. Beleza, pode ler aí. Pode ler. Hebreus, mas no final da Bíblia lá. 12:4. Lucas 9:23. A gente vai ler também Gálatas 5:24. E 1 Coríntios 9:27. Teria até mais, tá? Mas já tá tem bastante coisa já. Hebreus 12:4. Lê alto, pra pegar o som. As provas revelam ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste que ele é a função que vive adiante. Só o 4. Então ainda não resististe até o sangue, né? O texto vai falar que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, e aí chega nesse versículo e fala: vocês ainda não resistiu até o sangue. O que a gente quer dizer com isso? Ainda vou ler aqui o Lucas 9, depois eu explico, e a gente lê as outras duas referências. Lucas 9:23 diz assim, ó: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus pegou a sua cruz e foi para onde? O Gólgota lá para ser crucificado, para morrer, para sangrar, certo? Ele foi para renunciar, para sangrar. Aí o texto de Hebreus vai falar: ainda não resistisse até o sangue. Então, o que eu quero trazer? O que é o batismo de sangue? Você se arrependeu, batizou nas águas como símbolo do seu arrependimento. O Espírito Santo vem fazer morada dentro de você. E aí o Espírito Santo vai lutar contra a tua carne. Só que a tua carne não vai entregar a luta barata. A tua carne vai lutar de volta. Ela não vai entregar os pontos. Ela vai ring. É um round, né? Que fala, né? É um round atrás do outro ali. É uma guerra até o final da tua vida. E o que é isso? É o nosso sofrimento. A nossa breve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que vai ser revelado na nossa vida, tá? Então, o batismo de sangue poxa vida, eu vim para Cristo, mas não é esse oba-oba que o pessoal às vezes fala, uma propaganda enganosa, não. Vai ter tribulação, eu também vou sentir frio, fome, eu vou ter dificuldade financeira, eu vou ficar doente, mas mesmo passando por todas essas coisas, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele vai me ajudar e ele jamais vai me deixar órfão. Não significa que tu vai ganhar todas as batalhas, mas o final da guerra está garantida, porque ele também é o Senhor dos exércitos. Então, a nossa guerra está garantida por causa dele, não por causa de nós. Só que você vai ter que sofrer um pouquinho, vai ter que renunciar, vai ter que, se santificar, se consagrar, né? E que não se fala muito mais sobre isso. Mas esse processo, depois que você recebeu o Espírito Santo de Deus, eu chamo isso como se fosse mais uma cerimônia também, mais um batismo. É uma vida sendo batizado nesse sangue, entendeu? Ou seja, você vai, todos os dias, vai sangrar um pouquinho, vai passar por esse processo. O batismo é uma cerimônia, é um ritual, é um processo, é você mergulhar. Então você vai ter, que passar por momentos de sofrimento por causa daquilo que tu vai herdar. Tu vai herdar a vida eterna e tu não quer sofrer nada, nem um pouquinho. Jesus fala: quer vir após mim? Pega a tua cruz e segue-me todo dia. Então, assim, a cruz não é a cruz de Jesus. Quando você vem para Cristo, você vem para o Evangelho, você recebe o Espírito Santo de Deus, você agora é filho e filha, certo? E o que o Filho de Deus fez? Foi para onde? Para a cruz. Aonde a gente tem que ir? A cruz é para nós. A cruz do Evangelho é para nós. Sou eu que tenho que mortificar as minhas paixões carnais todos os dias por amor a Cristo, por obediência a Deus, tá? Então ali você vai ver agora Gálatas 5:24.
Vai dizer assim, ó, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificarão as paixões e os desejos de sua natureza humana. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificarão as paixões e os desejos da natureza humana, né? Aí eu só vou ler para completar, que é bem interessante, reforça. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, ó, tá vendo? Tu recebeu o Espírito, o batismo anterior. Agora, irmão, o Espírito vai falar para tu, pega a tua cruz e vai, meu irmão. Entendeu? Tu recebeu o mais precioso que tem no universo, uma porção da parte de Deus dentro de você. É isso aí que garante que você vai ser eterno, entendeu? Porque você faz parte dele agora. É um negócio muito forte. É como se você fosse uma partícula do que é Deus agora. É um negócio poderoso. Você é filho agora. Ou seja, o que é o filho, né? Tem essa conexão, esse vínculo direto. Então uma partícula de Deus habita dentro de você agora. Tu vai herdar a eternidade. Então por isso que o texto vai dizer, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito. Quem mandou se arrepender e receber o Espírito de Deus, né? Mas isso é muito bom. Melhor do que, né, ser jogado no lago de fogo. Melhor do que ser batizado no fogo. Certo? Muito melhor, né? A gente está falando da vida eterna, né? A coroa da justiça. Então, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificarão as paixões e os desejos. Então, o crucificar as paixões, os desejos, é o sangue. Vai ter um pouco de renúncia, vai ter um pouco não, né? Vai ter renúncia, vai ter dor, mas compensa, mas é bom. E você aprende qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesse processo. E você aprende a ter paz, alegria e paz, porque o mundo dá prazer, dá alegria, mas é algo passageiro. A gente tem a paz que excede todo entendimento. Então a alegria, né, de você se alegrar em Deus, de você ver que Deus responde a tua oração e você poder adorar. O grande prêmio do Evangelho é poder conhecê-lo. O grande prêmio de Deus, né, para quem serve a Deus, qual que é o maior prêmio de servir a Deus? É poder conhecê-lo no processo. E conhecer a Deus é muito satisfatório, alegra a nossa alma, né? Então isso, quando fala assim que a gente é as riquezas, né? Ó, com profundidade das riquezas. Tem tanto CEO, dono de empresa, gente rica e tal, mas não consegue ver e entender isso que você tem, sabe, esse conhecimento que você tem, isso é muito valioso, cara. Sabe, pô, tá viajando e tal, cara, mas eles não sabem o que eu sei, entendeu? E não é de vanglória de conhecimento humano, é um negócio que é Deus que revelou para vocês. O Filho é uma revelação do Pai. Você creu em Jesus porque o Espírito Santo de Deus, que é Deus, a essência de Deus, revelou ele para você, entendeu? É esse tesouro no vaso de barro. A gente é rico porque a gente tem a verdade, a gente conhece o caminho. Tem um monte de gente que viaja de avião para lá e para cá e pode fazer viagem toda hora, iate e tal, mas eles nunca vão chegar no caminho. E a gente tem o GPS. A história é contar que o mundo se segura nas pessoas e nas coisas, as coisas que satisfazem a nossa carne. Uma sensação de prazer tão grande que a gente fica procurando se fazendo cada vez mais. E quando a gente encontra Jesus, de uma forma tão natural que você acha que por que você não buscou? Na verdade, é como Pedro disse, quem mais teria as palavras de vida eterna? Né? Você se sente Pedro lá na hora, como se uma chave tivesse virado na sua cabeça. Tudo que eu estava procurando, de tantas formas, de tantos sentidos no mundo, era só essa reflexão. Era só um arrependimento, era só estar perto de Deus. Isso é muito poderoso, Deus, acho que é a verdade. Que traz o contentamento. As coisas do mundo não traz contentamento, ou seja, não satisfaz, entendeu? Sempre precisa de mais e de mais e nunca preenche. Nunca preenche. Eu já tô com um mês e 3 semanas na presença dele, e vai. Amém. Ficar. Que bom, muito bom ouvir isso. Quando eu vivi nesse mundo, de bebida, de
sair, chegar no outro dia, chegar em casa não vai falar o certo, dizer que ela não tá certa. Chegar o momento que ela falou pra mim que a vida da gente ia acabar, meu Deus do céu, eu olhei pra cima e disse, meu Deus, será que eu vou viver nessa vida mesmo? Uma semana foi o que aconteceu comigo. Foi que Deus, quando me veio com um amor revelador, meu joelho caiu lá na sala, e perdoei ele tudo e falei pra ele, se for pra servir ao Senhor. Aí foi ali que tudo aconteceu. Veio, coisas que batem no hospital, e aí nós 2 vezes no hospital, veio pesado. É porque é uma resistência do outro lado da força, né? Porque viu que você se posicionou, viu que você tinha tomado uma decisão. E o primeiro passo para alguma coisa acontecer é a gente tomar a decisão. Tem que tomar uma decisão. Então você tomou uma decisão, posicionou, né? Aí veio a retaliação. Graças a Deus. Mas você tá aí. Pra cá só. Amém? Glória a Deus. Muito feliz com a minha esposa, meu Deus, né? É paz, né? É paz. Quem vive atrás só de prazer nunca vai encontrar paz. Agora, quem busca essa paz que só vem de Deus, tem a paz e também tem momentos de prazer. Só que é um prazer sadio, né? Não é um prazer que te deixa escravo. O 1 Coríntios 9:27, pra gente fechar aqui, Paulo fala assim, que eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado, né? Então, o que eu quero enfatizar? Disciplinar o meu corpo como um atleta, né? Treinando para fazer o que deve. Então, assim, o prazer, a gente tem um negócio que corre no nosso cérebro aqui, né? Chamado dopamina. É um neurotransmissor. É uma substância no nosso cérebro que nos motiva para fazer as coisas. Então, vou usar aqui um exemplo que fizeram um teste nos animais uma vez, nos macacos. O macaco, né, gosta da banana. Aí colocaram a banana aqui e o macaco aqui. Enquanto ele tinha o neurotransmissor da dopamina, ele tinha motivação de fazer assim, pegar a banana e voltar. Aí quando suprimiram a dopamina do organismo dele, a banana estava ali, mas ele não tinha motivação para dar 2 passos e pegar a banana. Então isso provou que a dopamina não é um neurotransmissor que está ligado ao prazer. Apesar de dar prazer, ela mexe na motivação do indivíduo. E o que acontece nos vícios, tanto os químicos quanto os vícios socialmente aceitáveis, que é aquele material que eu estou desenvolvendo, que a pessoa fica viciada nessa substância, é um gatilho que gera nela de prazer e recompensa, Só que isso a recompensa é muito rápido. Ela precisa de novo ter dopamina para ter prazer e ela fica num ciclo vicioso atrás de prazer e nunca se satisfaz, porque dura muito pouco esse prazer estimulado pela dopamina. E a motivação dela começa a perder a motivação para trabalhar, para estudar, para servir a Deus, para qualquer coisa. Ela só tem prazer, ela só tem motivação para buscar prazer. Então, se a dopamina, né, essa motivação, eu falo que a dopamina, ela é a motivação para a gente seguir a carne, tudo que é da carne. E agora a unção de Deus é a motivação que vem para a gente seguir as coisas do Espírito. Então, quando a gente recebe, né, essa unção de Deus, quando o Espírito Santo vem em nós, a gente começa a ter a motivação que vem dele para fazer as coisas certas. E isso tem que ser uma disciplina, como ele, né? Ele disciplina o meu corpo. Então, como que você vence essa luta da dopamina para fazer as coisas da carne? Toda vez que você está inclinado na carne, tu precisa imediatamente, mesmo que você não esteja com vontade e mesmo que você esteja se sentindo pecador, começa a orar. Começa a falar a palavra de Deus, começa a ouvir um hino, mas não que o hino é como se fosse assim o remédio. Eu digo assim, você tem que buscar Deus nesse momento. Mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que não tenha o arrepio, você precisa exercitar estimular do outro lado para tu ter força para resistir aquilo, entendeu? Então Paulo falou, eu disciplino o meu corpo, né?
Tem outro texto que vai falar que eu esmurro a minha carne, eu esbofeteio o meu velho homem. O velho homem, você vai se batizar, você vai mergulhar, ele não vai morrer afogado lá na água. Quando você sair, ele vai sair grudado no teu pé, ele continua, entendeu? Só que tu tem que afogar ele todo dia. O afogar, eu tenho que me arrepender todo dia. O arrependimento é uma vida, não é um momento, não é uma cerimônia só da água, entendeu? Então a gente precisa ter a disciplina, tá? E essa disciplina, o que um atleta faz? Pô, fica cansado, cara, entendeu? O músculo fica dolorido, certo? Chega um momento que ele esgota, então, e ele tem que ter uma disciplina. Se ele quer ficar bom, o Michael Jordan, que foi o astro do basquete norte-americano, não foi do dia pra noite que ele acertava 1000 cestas sem errar, entendeu? Quanto que o cara treinou? E outros, se pegar vários atletas, eles ficam bons, pode ter talento que for, mas só o talento não ganha jogo. Tem que ter disciplina, tem que ter preparo físico, preparo emocional. Não adianta ser só bom de bola, o cara tem que entrar emocionalmente bem, senão ele não consegue jogar bem, se ele estiver emocionalmente mal, né? Não é verdade? Então ele tem que estar bem emocionalmente, bem fisicamente, não adianta ser só o talento. Então não adianta só, beleza, eu criei, né, que Jesus é o Filho de Deus, recebi o Espírito Santo, mas não ora, não lê a Bíblia. Se não ora e não lê a Bíblia, é que nem um pássaro, né? Tem 2 asas. Qual asa é mais importante do pássaro? As 2. Só oração não levanta voo. Só ler a Bíblia não levanta voo. Você tem que bater com as 2 asas, entendeu? E isso aí é a disciplina, é o nosso devocional, a nossa vida com Deus individual, não é só domingo, quarta noite, domingo de manhã, é essa disciplina que vai fazer que a gente fique forte, resistente ao pecado. E vai fazer o que a gente, é isso aqui, né? Você vai sendo batizado no sangue, porque é a parte que compende a nós, o esforço que eu tenho que fazer, você tem que fazer. Então, eu chamo isso como se fosse um batismo, né? Eu chamo batismo de sangue. É a parte que tu tem que sangrar, que tu tem que ralar. Não que você está fazendo por merecer. A graça, o pessoal acha que graça é moleza. Não. Graça não tira o esforço. O oposto da graça é o mérito. O oposto da graça é o mérito. A gente tem a graça de Deus, a graça de Deus o mérito é de Cristo, não é nosso. Não quer dizer que não tem esforço. Então Deus conta que a gente se esforce um pouco também nesse processo, tá? Eu faço as boas obras porque eu recebi o Espírito Santo de Deus, mas eu não faço as boas obras para recebê-lo, tá? Então, vamos lá. Agora o último. Estamos quase finalizando aqui. Quais os 4 que já foram? Tá. Resume para mim, do seu jeito, uma frase. O que cada um é? O arrependimento, a purificação, o Espírito Santo também, óbvio, é quando vem o Espírito Santo de Deus. O fogo seria a ira de Deus. No juízo final? E o sangue é somente Jesus. Não. Eu mencionei a questão de Jesus ali, né? Um batismo que era a cerimônia de tirar o pecado do mundo. Né? O de sangue como filho de Deus, eu e você tem que ir para a cruz. Então, o de sangue é uma vida inteira, não é um momento. Essa é o nosso processo de renunciar, né? No caso aqui, sofrimento que a gente tem ao ser um pouco sofrimento. Isso. Então, assim, a gente está sendo provado. A gente fala assim, eu estou na prova. A partir do momento que você berrou na maternidade, tu está na prova. Uns vão herdar a vida eterna, outros não, entendeu? Então a nossa vida nesse plano material é uma prova. Então o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, mas nem todos vão ser salvos. Então o convite é para todos, mas se eu não quiser, se eu rejeitar, aí não dá para fazer nada, né? Então, mas se você aceitar o convite, aí beleza, tu tá dentro. Só que quem tá dentro do barco tem que remar também. Então é a nossa parte. O batismo de sangue seria essa cerimônia que é uma vida inteira, né, lutando contra a nossa carne. E o sangue simboliza a renúncia, né, o dia mal, mas a gente permanecer
fiel, tá? Buscando ser fiel a Deus, tá? E agora o último, eu chamo de batismo de glória. O batismo de glória não é sair rodando assim, não, né? Fazendo pirueta, né? Não significa língua estranha, tá? Língua estranha é um dom, tá? É um dom, assim como existem outros dons. Então, falar em línguas não significa que eu fui batizado com o Espírito Santo. Existem irmãos de várias denominações que a igreja deles às vezes nem acredita no dom de línguas, e a gente não pode falar, pô, os caras não é crente porque eles não acreditam nisso. Eles acreditam no mesmo Jesus, no mesmo Pai, entendeu? Eles acreditam no Espírito Santo dentro de nós, só que a doutrina, a forma que eles interpretam a Bíblia, eles acham que as línguas estranhas, por exemplo, eram falar em outros idiomas. É a interpretação deles, entendeu? Então a gente não pode pegar e falar que eles ali não têm comunhão com a gente. Se você acha que você é o dono da verdade, você é o mais errado de todos. Então a gente nunca pode se achar eu sou mais certinho, eu tenho a interpretação 100% correta, porque as denominações evangélicas, a maioria delas estão olhando para o mesmo objeto, só que de ângulos diferentes. Então quando vocês olham para o apagador daí, vocês falam que o apagador é azul. Agora, se eu só mostrar essa face para vocês vão falar que ele é preto, grafite. Você tá entendendo? E nem quem acha que ele é azul e nem quem acha que ele é preto vai saber que ele abre. Só quem tá olhando de lado. Só quem tá olhando aqui na lateral, né, vai saber. Quem tá olhando desse lado, ele vai falar, o apagador é azul, é preto e abre. Quem tá olhando desse lado vai falar, não, o apagador não abre, porque aqui tá fechado. Aí quem tá aqui vai falar, tem dentro uma caneta, por exemplo, né? Eu pego aqui a caneta, boto aqui dentro. Opa! Então eu abro aqui, eu vejo que tem a caneta. O cara que tá aqui fala que não tem a caneta. Tá todo mundo olhando para a Bíblia. Mas a essência qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente jamais pode julgar uma outra denominação e falar que a nossa denominação é a melhor. E isso deixa para Deus, entendeu? Fazer o julgamento das coisas. Você tem que ter... A Bíblia fala, você tem que dar paz para todos. Só que tem gente que não vai te dar paz. Aí você sacode o teu pé e vai embora. Paciência. Mas você tem que tentar ter paz com todos, entendeu? E buscar ser o mais fraterno possível, né? Uma forma de amor, né? Tá bom? Então o batismo de glória, né? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 54, abre aí. Eu vou abrir aqui Filipenses 3, 20 a 21. Pode ler aí. 1 Coríntios 15, 54. Enquanto isso que é corruptível, revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Quadrada foi a morte na vitória. Maravilha. Que vitória é essa? Cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, tá? Então vamos lá. Ele fala sobre incorruptibilidade e corruptibilidade, né? E tem mais dois paralelos que ele fala aí. Mortal e imortal. Isso. Então, incorruptível. Não, vamos começar pelo que degenera. Corruptível igual a mortal, certo? Incorruptível, o in é sempre uma negação, né? Tá? O que é uma coisa incerta? É o contrário da coisa que é certa. Então, incorruptível é aquilo que não se corrompe. Ah, mas o que é essa corrupção? É roubar o dinheiro público do...
assaltar, ser bandido. Não, ele está falando da degeneração. O pecado, né, entrou no mundo através de um homem, certo? Adão, o pecado inicial lá. E através de outro homem começou o processo para reverter isso, que foi Jesus, porque Jesus é chamado de segundo Adão, tá? Então, no final dos tempos, não vai ter mais corrupção, ou seja, não importa quanto tempo passe, não vai envelhecer, não vai estragar, entendeu? Não vai ter morte. Deus está fazendo um reset, Ele está trazendo tudo o cosmos, toda a criação para o estado original de perfeição. E esse estado de perfeição a gente chama de paraíso. Que o pessoal acha que paraíso é um lugar. Não, paraíso não é um lugar. Paraíso é uma condição. Por que eles estavam no paraíso? Porque era tudo perfeito. Então a minha vida é um paraíso, entendeu? Não que eu moro no paraíso. É a condição da vida da pessoa, entendeu? A minha vida é um paraíso. Assim como pode falar, minha vida é um inferno, é uma condição. Entendeu? Uma condição de paz, uma condição de tormento. Tá? Então, o incorruptível, o paraíso é para aqueles que vão herdar a vida eterna. O inferno é para aqueles que, né? Não vão herdar a vida eterna. O incorruptível é o eterno, tá? É o mortal, é o imortal. E aí o I faz esse papel de negação da palavra que está na frente. E imortal significa que não tem morte, tá? Então o batismo de glória é quando a gente que é corruptível, porque eu envelheço. Cada dia o meu corpo regenera 99,9%. Ou seja, tem um 001 de falha no meu código genético. Esse processo de falhas consecutivas a gente chama de envelhecimento. O corpo vai se deteriorando, né? Como tudo, até a rocha, o mar bate, vai desgastando, um dia, não sei quantos mil anos vai passar, uma rocha que é desse tamanho vai estar desse, entendeu? Então, a corrupção está aí, está em tudo e em todos, né? Está no cosmos, não tem o que fazer. Mas um dia, aquilo que é corruptível será imergido, né? Fala assim, vai ser preenchido, né? Vai ser transformado em incorruptível. Então o batismo é quando a gente imerge. Se eu pego um copo de água, aqui, cadê? Vou pegar um copo aqui, segura aí. Eu não vou colocar água para não estragar, tá? Mas se eu tem um copo de água, né? E eu coloco ele uma caneta aqui dentro, eu posso falar que eu batizei a caneta na água, porque a caneta está dentro da água, certo? Então a mesma coisa, me arrependi, né? Ó, todo o meu ser está se arrependendo, sendo limpo, certo? Espírito Santo, Deus vem e passa a fazer morada dentro de nós, mas no caso é nós que entramos nele, né? Porque os céus nada mais é também do que essa condição de ter o eterno dentro da gente. Isso que é o céu. O céu é aqui agora. Se Deus está em mim, está em você, aqui há o céu aqui. Nós entramos no céu, no reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Jesus falou isso. É chegado a vós o reino dos céus. Mas como chegou o reino dos céus? Eles estavam andando lá, batendo sandália para lá e para cá, poeira do deserto. Que céu que é esse? Não é rua de ouro de cristal? Andar em rua de ouro de cristal, às vezes pode ser literal ou não, mas pode ser também andar na paz, no sossego, vida mansa. Por quê? Porque não vai precisar mais ficar correndo atrás de dinheiro para pagar boleto, que não vai mais ter Covid, entendeu? Não vai ter mais câncer, não vai ter mais violência, o leão não vai mais matar a gazela não vai ter, entendeu? Não vai ter carrapato, né? A gente vai viver com os bichos perto da gente. Exatamente. Então, o batismo de glória é quando o nosso corpo, né, que é corruptível, se tornará incorruptível. E quando a morte sair da criação e vir a vida, ou seja, acabou a morte, acabou a corrupção. Então a gente vai entrar, né, imergir, ser mergulhado nessa realidade de eternidade. Então, batismo nas águas, arrependimento. Batismo no Espírito Santo, quando o céu entra em nós, quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Batismo com fogo é o juízo
do Cordeiro no final, que ele vai vir como leão, que agora ainda é advogado e no final vai ser juiz para julgar os ímpios. Nós não desejamos passar por esse batismo de fogo, ok? Batismo de sangue é uma metáfora que a gente usou para dizer que a gente tem que carregar nossa cruz, a gente tem que renunciar, a gente vai ter que sofrer as aflições e combater o bom combate. Tá? E o batismo de glória é a nossa esperança final, que o ímpio também não vai ter isso. Né? Para ele vai ser o fogo e para nós vai ser a glória. A segunda vinda é terror para quem não tem Cristo e glória para quem tem Cristo. Glória à vida eterna. Então, a coroa da justiça é receber esse prêmio que ele fala é o prêmio, a vocação, né? E a coroa da justiça é tudo símbolo de receber a eternidade. Tá bom? Beleza? Então é isso, a gente passou aqui um conhecimento a respeito de batismo. Eu poderia ter ficado só no tópico A ali da água, do Jesus com Nicodemos, nascer da água do Espírito, que já estava mais do que ótimo. Mas para ficar um negócio começo, meio e fim, a gente entender os processos que estão por vir ainda, né? Porque o batismo de sangue continua todo dia, né? A gente passa por ele. Mas não é uma doutrina, tá? Não tem esse texto na Bíblia escrito batismo de sangue, mas é um jeito que eu trouxe para exemplificar, tá? E assim como esse da glória também, tá? E agora o fogo é literal, tá? O fogo está escrito na Bíblia e eu precisava trazer um entendimento que não é um a mais de porção de Deus para ter uns poder mágico aí do reteté, não. Todos os dons de Deus e os frutos do Espírito, eles são inclusos quando a gente é batizado no Espírito Santo. Alguns saem falando em línguas estranhas, outros não. Outros pregam, outros evangelizam, outros contribuem, outros são ouvido, outros são braço, outros são ombro. Ou seja, cada um tem uma parte no corpo e cada um vai desenvolver o dom e o fruto de acordo com o Senhor da obra. Certo? A obra é dele, não é nossa. Então ele vai colocar as peças-chave para trabalhar, para fazer o negócio acontecer. A obra é dele, né? E ele também é o agricultor. Então ele vai podando a gente. A palavra diz, né? A árvore que é melhor ser podado do que ser arrancado e jogado no fogo. Então Deus às vezes dá umas podadas na gente também, entendeu? E a gente tem que entender isso, tá? Eu precisava trazer esse entendimento a respeito do fogo, porque é um assunto bem polêmico. Só que é importante a gente ir para aquilo que está escrito e não pegar texto fora de contexto, que às vezes acontece porque é midiático, né? Batismo de fogo, aí faz aquele cartaz com uma chama e a pessoa com a mão assim e tal, e não sei o que, e já associa fogo com a pessoa, dá aquela rajada de língua estranha e tal. Não, maravilha, eu também falo em línguas estranhas. E às vezes quando eu tô pregando alguma coisa, a gente solta alguma coisa na alegria do Espírito ali, entendeu? Mas a gente não pode associar língua estranha igual a fogo. Profetizou é fogo. Não. Esses são todos dons do Espírito Santo de Deus. Tá tudo no batismo no Espírito Santo, que se arrependeu, pode acontecer. Vocês podem mergulhar na água, no teu caso vai ser no retiro, e no teu caso provavelmente domingo que vem. Que a gente vai ter que fazer um antes, porque tem você e mais uma ou duas pessoas que não vão estar no retiro, então a gente vai fazer um antes do que vai ser no retiro. Pode acontecer depois de vocês mergulharem na água, vocês saírem lá falando línguas estranhas. Como pode ser que não significa que vocês receberam ou não o Espírito Santo, entendeu? Então é um peso também que eu preciso tirar de vocês, que existem denominações que as pessoas que não falam línguas estranhas são olhadas tortas, são um olhar torto pelo grupinho que fala, como se o grupinho que fala fosse mais crente do que o outro grupinho, sabe? Então a gente precisa colocar todo mundo dentro do mesmo cesto e entender que nós somos tudo laranja podre e a graça, a misericórdia de Deus, só por causa disso a gente é salvo. Só por causa disso a gente vai melhorando, porque nós não vale nada, né? E mesmo assim o Senhor nos comprou, Ele acreditou naquele terreno baldio que era a nossa vida e Ele está reformando e vai agregar um valor eterno no final. E não vai vender, né? Ele comprou, mas Ele não quer revender. Ele comprou para investir para Ele mesmo. Aquilo que no início sempre foi dele, na verdade. Mas para ser justo, Ele
fez dessa forma, porque senão ele seria um rei autoritário. Então ele age com amor e com justiça ao mesmo tempo. O filho errou. Quando o filho erra, tem que dar correção, certo? Se o pai não dá a correção, ele está sendo errado. Mas se ele exagera na correção, também, cadê o amor do pai? Então assim, você merecia 10 palmadas. Aí Deus te deu 3. Entendeu? Ele foi justo, te repreendeu, mas foi misericordioso, te amou, te livrou de 7. Então, é isso que aconteceu com Cristo pagando pelo nosso preço. O nosso preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Amém? É isso, então. A gente vai fazer um batismo domingo que vem. Dia 30 a gente vai fazer um batismo. Tá? Acompanha, se você vê isso no VPC Online, no meu perfil do Instagram, enfim, onde você vê. Tá? Mas se você quiser se batizar, mesmo que você seja de outra igreja, outra denominação, mesmo que você nunca tinha ouvido falar de Jesus, do Evangelho, mas essa palavra tocou no teu coração, você se arrependeu dos seus pecados, você quer viver em novidade de vida, você quer mostrar publicamente que você está arrependido e que Deus transforme o seu ser, né, de dentro para fora, o Espírito Santo de Deus, a essência de Deus, do Pai, venha fazer morada no teu coração, você pode também se batizar. Surpreenda a gente dia 30, aparece aqui que a gente vai batizar você, porque não é um rito religioso, isso é um ato de fé. Tá? E não é meritocrático, é graça de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.